Você já mexeu com a sua declaração de imposto de renda? Pois é, o prazo para declarar imposto de renda termina no dia 30 deste mês, agora em abril. E o produtor precisa ficar atento, pois a atividade rural possui várias particularidades na prestação de contas com o leão. Quem traz mais informações sobre este assunto é o repórter Vinícius Souza. Bom dia, Vinícius. Oi, Adriano, bom dia. Bom dia para você que acompanha a programação aqui do Canal do Boi. É isso mesmo, a gente vai falar hoje sobre os contribuintes que exercem atividades em ambientes rurais, que exerceram, aliás, atividades em ambientes rurais ao longo do ano passado e estão obrigados a entregar a declaração caso tenham obtido receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 ou que tiveram propriedade ou posse de bens e direitos ou terreno no valor superior a R$ 300 mil. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a Lisandra Menezes, ela é especialista em contabilidade, também é professora da Universidade Uniderp. Professora, muito obrigado pela sua participação. Quais são os documentos necessários que a pessoa precisa entregar para fazer essa declaração? Muito bom dia. Bom dia, Vinícius, eu que agradeço o convite. Bom, vamos lá. O que é importante? O produtor rural ele tem que entender que ele também é uma pessoa física, então ele tem os documentos básicos que ele tem que entregar, como por exemplo os dados pessoais dele, CPF, o RG, o título de eleitor, então ele tem que entregar também os dados bancários, se ele teve rendimento, se ele teve pensão, se ele teve algum benefício ou privado ou oficial. Todos esses compõem os documentos que ele tem que entregar. Além disso, se ele teve posse de bens, como você já falou na abertura, se ele teve dívidas relativas também à atividade rural, os bens também relativos à atividade rural, incluindo daí que ele tem que fazer todos os lançamentos no seu livro caixa, que isso é muito importante. Ele tem que entregar essa declaração do livro caixa também, que é vinculada ao imposto de renda. Além de toda a movimentação do rebanho, porque é isso que é o essencial no produtor rural. Por isso que ele é obrigado também a fazer essa declaração. Então, todos esses documentos compõem para a elaboração dessa declaração. Lembrando que o CPF, se ele possui dependentes, é muito importante que hoje não tem mais idade para o CPF. Antigamente teve um de 12 anos, depois caiu essa idade e este ano foi vetado. Todos os dependentes eles têm que ter, incluindo que a Receita Federal, ela já disponibiliza hoje no nascimento, já na certidão de nascimento já vem o número do CPF. Agora eu quero perguntar para a senhora que tipo de descuido do produtor pode levar ele a cair, por exemplo, na malha fina. Então, como você já falou, sobre o faturamento anual, se ele for abaixo dos 142.789,50, ele seria isento. Mas como produtor rural, ele pode ter adquirido alguns bens e se a soma desses bens forem superior a 300, ele também é obrigado. E o que é mais importante, ele precisa fazer a ficha da atividade rural. Sem essa ficha, ele também pode correr o risco de cair na malha. E quais são as despesas que o produtor precisa declarar? Isso, as despesas são muito importantes e a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque eu tenho as despesas que são dedutíveis e tenho as despesas de uma maneira geral, onde eu vou lançar confrontando as suas receitas. E essas receitas, esse faturamento que ele recebe, eu vou lançar lá na ficha da atividade rural, confrontando despesas e receitas. E essas despesas também incluem os investimentos. Então, se ele comprou um trator, se ele fez uma cerca, se ele reformou uma pastagem, também são investimentos que são dedutíveis ali na ficha do livro caixa, que daí ele vai lançar no livro caixa e vai ser importado para dentro da receita, para dentro da declaração do imposto de renda. Então, ele tem que tomar esses cuidados dessas despesas, porque se eu tiver um lucro, ele vai compor a base de cálculo para tributação. E se ele tiver um prejuízo, aquilo vai ser abatido nos prejuízos acumulados. Então, todos esses cuidados que ele tem que tomar. Agora, quais são as vantagens de concluir a declaração do imposto de renda o mais rápido possível? Então, a vantagem principal é que se você tiver um a restituir, você vai restituir bem mais rápido, né? Quanto mais rápido você entregar essa declaração, e é um dinheirinho a mais que entra. Se você tiver que pagar, você já faz a quitação já dos seus débitos que você tiver perante a Receita Federal. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque o prazo vence agora no dia 30 de abril, a gente pensa está longe, mas está muito perto, que é a multa, que é o mínimo de R$ 165,47, chegando a 20% do faturamento do imposto devido.
Então, ele tem que tomar o cuidado, porque se ele enrola, não entrega, o que que acontece? Ele pode acabar caindo depois. E outro fato que é importante que acontece a partir desse ano também, a Receita ela disponibiliza o Centro Virtual de Atendimento, que é o ECAC. Hoje o produtor, ele consegue, depois o contador no caso, né, o produtor vai pedir essa informação, acessar se essa declaração ela já foi processada ou se ela tem alguma pendência. Então, quanto antes eu entregar, eu consigo verificar se houve uma pendência e retificar antes do prazo final. E aí já é uma segurança que eu tenho se houve algum probleminha na minha declaração. Por isso que é importante o envio o mais rápido possível, que se eu deixo para a última semana, eu não vou ter esse prazo para fazer essa regularização. Tá certo, então, Lisandra, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou aí sobre a declaração do imposto de renda para os produtores rurais. Devem estar atentos, o prazo encerra agora dia 30 de abril. Então, aí você acompanhou um pouquinho da gente entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Eu devolvo o sinal aí para vocês no estúdio.